Iniciando a gravação, mais um encontro da nossa disciplina de gestão de pessoas, hoje, dia 21 de maio. Bom, 21 de maio, já estamos nos aproximando, já estamos aí na segunda metade do nosso semestre, já nos aproximamos aí da parte final da nossa disciplina. Estamos no tema 4, já introduzindo o tema 5. O tema 4 trata de gestão por competência, conversamos já alguma coisa na semana passada, e o TDE foi exatamente uma provocação em cima desse tema. Gestão por competências, dentro desse estudo que nós estamos desenvolvendo ao longo do semestre, acerca do gerenciamento, da gestão, do relacionamento com as pessoas dentro do ambiente organizacional. Gestão das competências, né? Guarda, reserva ou ocupa, na verdade, um lugar bastante importante. Gerir as competências, fazer com que as pessoas atuem dentro do ambiente organizacional, fazendo o melhor e mais intenso uso de suas competências, que tenham a capacidade de desenvolver essas competências permanentemente, que tenha a empresa, por sua vez, a capacidade de perceber, de favorecer o desenvolvimento dessas competências e alinhar as competências individuais às competências organizacionais, ou seja, ter as pessoas certas no lugar certo. Então, o estudo das competências, que é esse tema 4, realmente, como eu disse, ocupa um lugar muito importante toda vez que nós estivermos estudando, né, sobre as pessoas que atuam conosco no ambiente organizacional. Na sequência, o tema 5 vai falar da gestão do conhecimento. Então, gestão da competência, e como eu disse, por vezes a empresa precisa favorecer o desenvolvimento das competências. E aí entra, né, se atravessa a questão da aprendizagem organizacional, né, dessa possibilidade das pessoas adquirirem conhecimento, de aprenderem no ambiente organizacional. Então, o tema 5 trata disto, seria o caminho para uma excelência na gestão das competências. A gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento organizacional e o processo de aprendizagem organizacional. Para, por fim, fecharmos a nossa disciplina, falando sobre qualidade de vida no trabalho, falando sobre diversidade e falando sobre gestão da diversidade e falando sobre a ética no ambiente profissional, né, que dentro dessa organização dos temas mais importantes, dos temas que realmente merecem a nossa atenção, o nosso pensar, a nossa reflexão, o nosso desenvolvimento, né, de um olhar mais acurado, mais preciso sobre tudo isso. Então, foram eleitos, né, dentro de uma sequência, foram eleitos esses temas. Pensar sobre, né, inicialmente, na primeira metade da nossa disciplina, sobre os subsistemas, né, que é desde o início lá, recrutar, selecionar, depois vai treinar, depois vai se preocupar com o ambiente, os programas de endomarketing e tal. Pensamos sobre os subsistemas, né, até terminar com a avaliação de desempenho, etc. E aí depois essas questões mais amplas, né, que favorecem o desenvolvimento das pessoas e, por consequência, da organização. Então,
uma boa gestão por competências, atuando sobre as competências, uma boa gestão do conhecimento, uma boa construção de um processo de aprendizagem organizacional, que vai gerar, no fechamento assim, dos nossos estudos, um ambiente com muito boa qualidade de vida. Nós vamos ter essa construção desse ambiente com elevada qualidade de vida. E sem deixar de conversar, julgamos importante colocar nessa parte final também, conversar um pouco sobre essas questões contemporâneas que dizem respeito a lidar com a diversidade e atuar com ética. Então, nós vamos fechar com isso. E falta pouco, meus amigos, porque hoje é 21 de maio, vamos conversar um pouquinho sobre competências ainda, já vamos começar a encaminhar a questão da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, mesmo que o TDE desta semana, esse trabalho que vem complementar tudo aquilo que a gente conversa aqui nos nossos encontros, ainda seja sobre gestão de competências, mas esses assuntos, como eu disse, eles se atravessam, eles estão conectados, não tem como separar a gestão do conhecimento, a aprendizagem organizacional e gestão por competência. Aí, semana que vem, 28 de maio, trabalhamos um pouco mais ainda sobre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, e já começamos também, e já introduzimos a questão deste outro tema, o último tema, que é qualidade de vida no trabalho, ética e diversidade. Já na próxima semana. Por que isso? Que nós vamos, assim, pelo menos orientar para que vocês leiam os temas que estão ali. Se vocês prestarem atenção, rapidamente vocês conseguem fazer a leitura de cada tema. Não ficou um texto muito extenso. Então, é importante que vocês, esse segundo bloco, o bloco de desenvolvimento 2, que vocês, quando tiverem um tempinho, já comecem a ler. Eles estão muito atravessados, os dois primeiros temas desse bloco, o tema 4 e o tema 5, como eu disse, gestão por competência, aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. E esse fechamento depois, como consequência, falando da qualidade de vida no trabalho, que se formos realmente muito bons na construção das nossas políticas, dos nossos programas, das nossas práticas de gestão de pessoas, se nós conseguirmos construir processos bem pensados, bem planejados, e colocar isso realmente em prática, todos aqueles subsistemas, termos atenção desde o processo de escolha das pessoas, da clareza das funções, dos cargos, das competências, das atribuições, das responsabilidades, que cada lugar, que cada função dentro da empresa exige. Se nós tivermos essa capacidade, essa competência de eleger, de escolher as pessoas certas, é um passo já importante. Depois, as nossas políticas de valorização das pessoas dentro da nossa empresa, no sentido de fazer com que realmente as pessoas tenham muito apego e muito comprometimento com o ambiente que elas trabalham, com a empresa em si. Se nós conseguirmos realizar, desenvolver com excelência todas essas etapas que estamos estudando, que compõem esse processo de gestão de pessoas, nós, adquirindo essa competência de lidar bem com as pessoas, no sentido de alcançar, de alcançar propósitos, objetivos, metas. Nós demos passos importantes, estaremos dando passos importantes para essa construção de um ambiente ético, de um ambiente que valoriza a diversidade e de um ambiente que prestigia a qualidade e não abre mão da qualidade de vida no trabalho, que é o tema 6.
Então, muita competência em tudo aquilo que a gente estudou até o tema 5, para que possamos, né, ter constituído, para que exista realmente aquilo que está colocado no tema 6, que é um ambiente ético, um ambiente que prestigia, valoriza a diversidade, um ambiente de muita qualidade de vida. Então eu disse 21 de maio, 28 de maio, aí vem um feriado. 4 de junho é feriado, nós não vamos ter aula. Na verdade, o feriado é dia 13 de junho, que é uma quinta-feira, mas no nosso calendário foi um feriado ponte, né? Então, na sexta, dia 4 de junho, todos descansamos, vamos, né, ter um período aí de descanso, e voltamos no dia 11 de junho. No dia 11 de junho, nós já vamos estar, agora deixa eu ver aqui, mas no dia 11 de junho nós já vamos estar com a Virtual 2 concluída. O relatório Virtual 2 concluído. E no dia 18 de junho, nós vamos estar às vésperas da Objetiva 2. Então, no dia 18 de junho, né, vejam, tem hoje, tem dia 28 de maio. Depois tem um feriado. Dia 11 de junho, nós vamos comentar um pouco sobre o relatório virtual, mas que, insisto, vai receber uma avaliação a partir daquela atividade, mas muito a partir daquilo que está acontecendo aqui nos nossos encontros, muito a partir daquilo que está acontecendo nas postagens de vocês, na participação de vocês nos TDEs e nas participações aqui, apresentando, debatendo e discutindo. Então, isso eu já disse, tenho, né, reiteradas vezes mencionado que isso vai ser realmente, eu vou prestigiar e valorizar muito. Tá? E aí tem isto, dia 11, e depois, dia 18, nós vamos fazer uma preparação para a avaliação semestral. Porque aí faz a avaliação semestral, e dependendo do resultado, né, atingiu a média e tal, e estaremos concluindo. Então vejam que realmente estamos na reta final. Estamos na reta final. Porque no dia 25 de junho, que é uma sexta-feira, que teríamos ou teremos encontro e tal, vai ser um encontro muito mais assim no sentido de estar aqui para tirar alguma dúvida, para dar um encaminhamento, alguma coisa, porque boa parte de vocês já vai, possivelmente, já ter concluído até a avaliação semestral e tal. Certo? Depois nós vamos combinar aí um encontro ali nos primeiros dias de julho para fazer um feedback. A gente conversar um pouquinho, brevemente, né? Vamos fazer o fechamento da disciplina e encerramos. Então, estamos realmente na reta final. Dito isto, vamos para as apresentações. Deixa eu ver se eu tinha mais algum recado. Pessoal, tem alguma dúvida com relação a essa parte final? Sabem que, então, tem o relatório virtual 1, a avaliação parcial 1, né, já aconteceu, a avaliação parcial 2 vai acontecer em breve, recebendo esta avaliação mais ampla, que vai considerar toda a participação de vocês aqui no TDE, e depois a AS, que vale 6. Todo mundo sabe que a média da disciplina é 7, tem que somar nesses 3 instrumentos, tem que somar no mínimo 7. Tem a possibilidade do AF, sabem que é uma prova que pode ser realizada e que vai, né, substituir a média alcançada, se assim for o desejo de vocês. Dúvidas? Alguma dúvida? Jander pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Alguns estão dizendo aqui que não conseguiu ontem.
tarde, ok, boa noite, Pedro. Tá, esses que não conseguiram postar o TDE, mas tem ali, que entraram hoje, de repente, para postar o TDE, eu sempre alerto, tentem sempre postar um dia antes. Mas, enfim, às vezes acontece, né, de não conseguir chegar a tempo ali e tal. Conversem comigo no final aqui, que eu abro ali rapidamente, vocês postam, a gente combina para postar, tá? E agora o Jander pergunta, sobre as notas AP1 e AP2, pois as mesmas ainda não constam no autoatendimento. Tá, o AP1, deixa eu me certificar aqui, para não falar bobagem, porque é tanta disciplina e tantos calendários distintos, e eu tenho disciplina ainda com a avaliação antiga. Então, imagina, é muita... A objetiva 1, vocês já devem ter acesso às notas, né? Eu já vejo a nota de todo mundo aqui, a objetiva 1, e a AP1... Ô, prof, boa A noite. AP1, realmente, eu já atribuí a nota. Não foi para o autoatendimento ainda? É isso É aí. isto? Tá no aula, mas não foi pro autoatendimento. Ah, tá. Tá, Mas não é só com a matéria tua. tá. Mas a nota você sabe, então, né? É uma questão de não ter ido lá para o sistema ainda, né? Para o sistema do autoatendimento. Mas a nota você sabe, né? Sim, e o Jander, ele colocou as notas do AP2, mas a gente ainda não teve o AP2, está Não, a marcado ali AP2 para o não, dia nós tivemos nós tivemos o AP1 e a um objetiva. relatório virtual e uma prova objetiva. Isso. O AP2, na verdade, vai ser o relatório virtual e mais uma objetiva, né? Professor, Oi. talvez tu já tenha falado, mas eu não peguei em outras aulas. Se já tem previsão da data da AS ou a gente vai ter que marcar? Eu acho que vocês vão ter que marcar. Tem no nosso calendário o período, mas acho que vai ser tal qual o EAD 100%, porque essa cadeira não é, né, o 100% EAD. Então, mas vai ter que ser marcado também, dentro daquele período, que é lá em junho, né? Deixa eu ver aqui. É em julho, a avaliação. Ah, tá, ok. Eu vi aqui que o pessoal já falou que marca no autoatendimento. Tá bom, eu vou lá dar uma olhada. Isso. A objetiva 2 é em final de junho, e aí a outra em julho, né? Que marca no autoatendimento, isso aí. Ok? O que mais? Mais alguma dúvida? Caso contrário, vamos para... Ah, o pessoal já está até marcando no autoatendimento. Tá. Dúvidas? Não? Vamos para os comentários e apresentações sobre gestão por competência. Natiele, tu quer que eu apresente? Tu vai apresentar? Como é que vai ser? Professora, eu posso tentar apresentar. Aí, caso não consiga, se você puder me ajudar. Sim, porque daí tu tem que me mandar a tua apresentação por e-mail ou... Ah, não, tá ali, né? Tu postou, mas tu deve ter montado, né? Ali é um texto. Eu montei um slide bem curtinho. Sim. Então tenta apresentar. O que eu puder te ajudar. Eu coloco para abrir uma janela ou inteiro? Pode ser uma janela, e aí tu vai ter que clicar nela quando ela aparece ali. No PowerPoint, enfim, na tela que tu quer que apareça. Por enquanto não começou. Agora sim, apareceu. Tá. Tá a capa por enquanto. Isso. Bom, nesse slide aqui tem as 3 dimensões das competências, né? O senhor tinha até comentado na aula passada do chá que o C significa conhecimento, né?
É o saber, as teorias, os conceitos, os métodos, os processos, as políticas, os procedimentos e as regras. Já o H vem das habilidades, que é saber fazer, ter capacidade de usar os conhecimentos e produzir resultados. Já o A é de atitudes, é o saber ser, né? Saber relacional e comportamental, as reações e equilíbrio emocional. Bom, eu escolhi 2 competências para me definir, uma positiva e uma negativa. A competência positiva é que eu me identifico como bem comunicativa, assim. E existem 2 tipos de comunicação, a verbal e a textual. A verbal é o saber explicar, ter a habilidade de transmitir ideias, conhecer os métodos de se comunicar. Já a textual é definir a quem se destina o texto, né? Ser bem objetivo e ter a capacidade de interpretar as informações. E como competência negativa, eu acredito que tenha que ser o conhecimento. Até como eu coloquei no arquivo que eu postei, eu expliquei que eu comecei faz pouco tempo em um novo emprego, né? E então eu acredito que esse conhecimento ele só vai ser adquirido através da experiência, né? E os treinamentos, que isso só vem com o tempo. Bom, era isso da minha parte. Muito legal, muito bom, Notiele. Interessante, assim, tu destacar as competências que tu enxerga, assim, né, que são Sim. positivas e que realmente fazem... Onde é que está a Notiele? Ah, tá ali, tá com a Tô câmera aqui. fechada. Tá. Sim. Que fazem muita diferença, que são importantes. Né? Sim. Essa questão da comunicação é muito importante. Não é fácil, tanto a comunicação verbal quanto a comunicação textual, nós precisamos nos policiar, porque nas redes sociais, no WhatsApp, nós temos... estamos pegando o hábito de escrever, né, abreviando, escrever por siglas e tal, e ter cuidado para que isso, de alguma forma, não comprometa, né, essa nossa capacidade de, quando necessário, desenvolver um texto claramente, um texto, né, com fundamentação, com uma lógica textual. Sempre quando eu oriento trabalhos de conclusão de curso, né, a gente inicia sempre as reflexões sobre o que ele vai, né, qual vai ser o trabalho, qual é o objetivo principal do trabalho e tal, e em algum momento, já no início, eu converso bastante com os orientandos naquilo que diz respeito à capacidade de desenvolver um texto com uma lógica. E isso é muito importante. A nossa produção textual tem que ter clareza. Muitos problemas dentro de empresas, nós já falamos sobre isso, decorrem de falhas na comunicação ou da má comunicação. Da comunicação imprecisa, da comunicação tardia, mas da comunicação também não clara, né? Não bem escrita. E nós não podemos perder isso, ao contrário, nós precisamos aperfeiçoar, estar sempre aperfeiçoando. Legal que tu coloca como uma das tuas competências a comunicação verbal, que é importante, né? E a comunicação textual, a comunicação por escrito. Essa lógica textual vai fazer um artigo, vai escrever um artigo científico, vai escrever, enfim, vai desenvolver um artigo de opinião que seja, né, para publicar numa revista científica ou numa revista de uma área específica. É muito importante ter essa capacidade de construir, de manter a linha de raciocínio, não cortar
a linha de raciocínio. Essa lógica textual é tu manter a linha de raciocínio. Muitas vezes pegamos textos em que tu te perde, tá? Mas para onde que, né, o autor aqui está querendo, ou a pessoa que escreveu está querendo realmente encaminhar a ideia, ou o que ela está querendo dizer, porque começam a aparecer recortes de ideias, mas falta uma conexão. Então, manter a linha de raciocínio, não romper essa linha de raciocínio nas nossas produções, isso é muito importante. Nós estamos num ambiente acadêmico, a gente tem que lembrar que nós estamos na academia aqui, nós estamos na universidade, e aqui a nossa produção tem que ser realmente uma produção de qualidade. A gente precisa aperfeiçoar, está sempre, né, atuando em cima disso, trabalhando em cima disso. E escrever, exercitem a escrita. E a melhor forma de exercitar a escrita é através da leitura. Então, leiam bastante. Não só as postagens no Facebook e fake news, mas leiam produções científicas, leiam livros, porque isso realmente vai nos capacitar nessas competências que a Natiele destacou. Capacitar na competência de comunicação, que é muito importante, em qualquer área de atuação. Competência de comunicação. Competência escrita, textual, e competência verbal. Muitos possuem dificuldade de falar em público. Muitos possuem dificuldade de falar mesmo num ambiente virtual aqui, né? Muitos. Isso não é privilégio de poucos, não. Mas o que é bacana é que esta é uma habilidade ou uma competência que a gente desenvolve, sim. Pode desenvolver, sim. Né? Passa por fazer uso de algumas técnicas, mas passa também muito por isso que eu falava agora há pouco, de leitura. Né? Porque se tem uma coisa importante quando a gente vai defender uma ideia, né? O que acontece quando as pessoas têm dificuldade de se expressar num grande público? O que está acontecendo naquele momento? Está acontecendo um momento de insegurança. Né? A pessoa tem receios, tem medo, tem bloqueios e tal, fruto da insegurança. Né? Agora, como é que eu combato a segurança? Como é que eu me torno seguro? É buscando trazer o máximo, alcançar o máximo de conhecimento, de domínio sobre o assunto. Então, se eu tenho que falar sobre determinado assunto, eu realmente preciso me preparar, preciso me capacitar, eu preciso dominar, e conforme eu vou realmente dominando aquele assunto, vocês vão ver que as coisas vão, né, invertendo, assim, na medida que aumenta o meu domínio, os meus receios e as minhas inseguranças vão reduzindo. E vai acontecer de, eventualmente, eu ter uma dificuldade de que eu estava, né, dominando o assunto e tal, mas na hora fiquei um pouco tenso e deu um branco, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Bom, ok, não se preocupem, isso é assim mesmo. Mas que não represente isso um bloqueio ou um impedimento para que tu siga insistindo. E este é um outro ponto. Eu vou vencer os receios, as inseguranças, realmente insistindo. Me colocando nessas condições desafiadoras. Porque quanto, né, mais eu evito essas situações, ok, me coloco numa condição um pouquinho mais, digamos, confortável, mas perco a oportunidade de ampliar essas minhas competências. É vivendo as situações que a gente amplia as competências. Então, a comunicação verbal é dar o primeiro passo, sim, aceitar
determinadas oportunidades, determinados desafios, se desafiar e ir lá, porque é assim que nós vamos nos aperfeiçoando. É assim que nós vamos nos aperfeiçoando. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que eu dei aula. Porque eu tremia muito. Eu tinha muito medo. Eu tinha muita insegurança. Como eu tremia? Tremia mesmo, eu tremia as pernas, eu tremia de medo. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu comecei cedo a dar aula. Eu acho que eu já contei para você, sempre, né, trabalhei em muitas empresas e tal, e durante muito tempo eu lecionava só à noite. E assim, ó, eu tinha muita dificuldade para falar em público, quando eu trabalhava em empresas. Tinha algumas áreas que eu dominava e tal, e me convidaram um dia para dar aula. Né? Pelas competências técnicas, pelo meu conhecimento técnico. Mas eu não tinha as competências verbais, eu não tinha essa capacidade, né, de me expressar e tal. E eu tive que, bom, é sim ou não. Né? Posso dizer não, vou seguir aqui trabalhando dentro das empresas, nos escritórios, cuidando das coisas, ou vou enfrentar essa aí, e quem sabe não vai ser uma oportunidade aí de me desenvolver, de ir aperfeiçoando e tal. Né? E fui lá. E deu certo. Né? Quando a gente decide que, não, eu vou enfrentar e vai dar tudo certo e tal, funcionou. Deu certo. Deu certo. Então, às vezes, precisa dessa insistência, dessa atitude, dessa insistência, dessa vontade. E isso a gente sabe que é muito importante hoje. Né? Não é só, obviamente, que, bom, se eu decidir trabalhar na educação, claro que, obrigatoriamente, eu precisaria desenvolver isso. Né? Mas, em todas as áreas, a comunicação é muito importante. Desenvolver essa, né, capacidade de uma boa comunicação é importante, seja verbal, seja textual, enfim, a comunicação é muito importante em todos os sentidos e em todas as dimensões da vida. Né? E isso, nada melhor do que o tempo, né, que vai nos permitir, que vai nos ensinar, mas a partir da nossa vontade, a partir daquela, né, da iniciativa e da vontade realmente de crescer. Muito bem. Vamos para o próximo, senão eu começo, viu? Não fala, tinha medo de falar, agora o problema é sempre controlar a fala. Júlia e Liana. Oi, professor. A Liana vai fazer a apresentação dos slides aqui para nós. Certo. Estão me ouvindo? Tá meio baixo o teu som, Liana. Não só baixo como mudo, eu não estou escutando a Liana. A Liana está falando? Eu não estou ouvindo. Ela falou, mas não deu para escutar muito bem. Tava bem baixinho. Aproveitando esse momento, como eu estou vendo só a Laura, a Midian e a Jéssica, para variar, né? 2, 3, só estas estão sempre aqui me olhando. Nós, antes do final do semestre, todo mundo vai abrir a câmera e eu vou fazer um print da tela. Eu quero pelo menos um registro aqui de todo mundo me olhando. Por favor, isso vai ter que acontecer. Chega de se esconderem. Chega de se esconderem. Vamos lá, Júlia. Posso colocar? Pode. Tá bem baixinho, mas enfim, se a Júlia que vai falar, o teu áudio está bem ruim. Eu vou trocar de fone agora. Tá. Estamos já vendo. Tá, assim, ó, professor, a gente, como eu e a Eliana, a gente não teve nenhuma experiência de trabalho, assim, a gente só estuda.
Então, a gente fez baseado na minha mãe, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o relato dela nessas competências de trabalho. Acho que a Liana deixou o fone dela aberto. Vou desligar aqui. Tá, daí eu vou começando aqui. Apareceu alguma coisa na tela aí, tá, perfeito. Toca, vai lá, Júlia. Acho que tu tem que avançar o slide, Liana. Deu, Júlia? Aham, pode deixar. Só fecha o teu microfone para eu começar aqui. É que se eu fechar, depois eu vou ter que sair. Ah, tá, é que eu não sei se não vai dar interferência, mas vamos Tá, fazendo. me diz se der, aí eu fecho. Tá. Então, assim, ó, a gente fez sobre as competências, né, que eu falei, do ambiente de trabalho referente à minha mãe, que ela é decoradora de festas infantis aqui na nossa cidade de Cachoeira. Ela está lá no mercado de trabalho há bastante tempo, faz mais ou menos uns 30 anos que ela atua, né, nessa área, e a gente pode dizer que com o tempo, conforme os relatos dela, né, com o tempo, bastante tempo, né, exercendo essa profissão, foram adquiridas experiências que foram tornando ela uma profissional bem conceituada, assim, na cidade. Principalmente pela alegria e pela criatividade, que é uma das competências que eu considero as maiores nessa área, assim, sabe? Seria a criatividade. Então, ao longo dos anos, né, como eu falei, então também foram adquiridos grandes conhecimentos, né, através de alguns cursos e algumas outras pesquisas na área e tudo. E também outra coisa que é importante eu falar aqui, que essa área, né, que é a de decoração de festas, ela é uma área que precisa estar sempre inovando, porque é uma área que está sempre modificando. Por exemplo, desde do início, quando ela começou, era totalmente diferente as coisas, era tudo nada parecido com o de hoje, né? Tá na moda hoje, antigamente não existia. Então, principalmente no ramo infantil, né? Que toda hora troca, vem desenho novo, tem que estar sempre se atualizando, porque as crianças estão sempre tendo outros gostos e tudo mais. Daí, agora, a Liana vai falar um pouquinho sobre o restante do trabalho que a gente fez. Então, a gente separou o trabalho em dois momentos. No primeiro momento, ela apresentando a história, né, da mãe dela. E no segundo momento, eu quis separar com essas 5 palavras: excelência, conhecimento, habilidade, comportamento e competência, e falar um pouquinho de cada o que cada uma representa no trabalho da Cláudia. A excelência é por ela é uma pessoa autônoma, né? Então, no momento que uma pessoa é autônoma, eu acredito que ela tem uma boa excelência no trabalho, por justamente trabalhar por amor, alegria e trabalhar com o que gosta, né? Então, esse foi um ponto que eu acredito que seja uma excelência. Depois, conhecimento é porque, como ela trabalha com festas e infantis, ela tem que estar sempre se aprimorando num mundo infantil, no mundo das crianças, sempre pensando, qual é o desenho do momento, o que as crianças gostam. Então, para uma pessoa adulta, né, eu acredito que seja não desafiador, mas é diferente, é outro mundo que ela tem que estar se atualizando, né? Habilidades que eu coloquei como liderança e organização, porque no momento que ela promove um evento grande, que não está sendo o caso agora, ela tem toda a equipe dela. E não deixa de ser uma habilidade, liderança, porque ela tem que saber liderar a equipe, saber que hora o garçom entra, que horas a moça da fotografia entra. Então, para mim, isso, além de ser acredito que um dom, né, tu ter um espírito de liderança, não deixa de ser uma habilidade. E a organização, por isso, porque tem que estar sempre mantendo tudo organizado conforme o cronograma.
E o comportamento é como todo profissional tem que ter, um comportamento profissional, saber lidar com todo o público que ela atende. E, por último, a gente colocou a competência, e aí a gente quer dar ênfase agora, em tempos de pandemia, que uma das competências é que os profissionais de festa e a Cláudia tiveram que se reinventar, porque não está tendo festas, né? E ela teve essa ideia que está aqui da foto, não sei se está aparecendo o meu mouse, que são kit de festas em casa. É um kit bem aperfeiçoado, como vocês podem ver. Mas ela teve que se reinventar, pensar numa possibilidade, como que ela vai trabalhar em tempos da pandemia. E ainda com festas, né? Porque é algo que não está podendo fazer só com familiar. Então, ela teve a ideia de fazer o kit festa, que ela entrega para a pessoa em casa, e a pessoa monta na casa dela a festa. E a gente colocou isso como competência, porque sem reinventar, né? É uma das coisas que todos os profissionais, assim, independente da sua área, tiveram que fazer esse ano. E é isso. Muito bom, legal, ficou muito bacana e interessante que realmente esse segmento é um dos segmentos, quer dizer, entre tantos, né? Mas esse realmente é um segmento assim que, quem trabalhava com festas, de uma hora para outra, simplesmente acabou o mercado, fechou o mercado, não temos mais como seguir fazendo eventos e tal. E interessante essa alternativa que ela criou, né? Olha, quando vocês abriram a tela ali e apareceu ali decoradora de festas, Cláudia Festas e tal, eu fiquei imaginando, puxa, como é que ela está hoje, né? Depois de 1 ano e meio de tudo fechado e tal. E tá indo bem, Júlia? Kit Festas? Assim, ó, professor, no início da pandemia foi bem parado, sabe? Não teve quase nada. Acho que ela ficou, uns 3, 4 meses completamente sem trabalhar, assim. Quase que a sorte que eu tenho uma irmã que é médica e conseguiu meio que segurar as pontas aqui em casa, sabe? Sim. Mas aí a gente começou a pensar no que poderia ser feito, né? E aí começou a surgir. Daí a gente começou com uns kits menores, que eram menores que esse até da foto, que era só aluguel, assim, os clientes vinham aqui e pegavam, era bem pouquinha coisa, assim, aí começou a sair. Só que aí, quando começou a liberar mais de novo, assim, começou a dar aquela parada ali no final do ano passado, começou a bombar, assim, o pessoal querer fazer em casa só para pai e mãe, que é como eu digo, né, criança não entende muito, então Claro. O pai e a mãe acaba fazendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, qualquer cantinho que tu fizer para eles já é um monte, né? Então, aí foi isso. Daí agora é só o que a gente tá fazendo. E tá dando certo, assim. Tá bem bom, assim. Saindo bastante. Legal. Nesse slide que está sendo projetado ali, aqui, que Eliana destacou ali como 5 palavras, a gente vê que as 3 palavras intermediárias, elas dizem respeito ao conceito de competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude ou comportamento, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude da Cláudia, né, reunindo o conhecimento que ela tem, a habilidade que ela desenvolveu com o tempo, a atitude, essa atitude proativa de busca de alternativas e tal, né, cria esse conjunto chamado competência e que, de alguma forma, ofereceu, então, a possibilidade de ela seguir oferecendo, ofertando ali com excelência o trabalho dela, enfim, se manter nesse segmento que foi tão duramente atingido. Muito bem, legal, parabéns, gurias, parabéns pela iniciativa aí de montarem o slide. Vamos adiante, Nádia. Oi, professor. Oi, Nádia. Tá bom o áudio? Ótimo. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que eu tenho de mais importante em minhas competências, tá? Bom, como eu citei no meu trabalho ali descritivo, há 4 anos eu trabalho no ramo de telefonia em uma loja aqui da cidade onde eu moro. Eu vejo que
as competências não é algo do dia para a noite, é um aperfeiçoamento que a gente vai tendo, né? Com o que a gente vivencia no dia a dia. Uma delas é a questão da liderança. Hoje eu sou gerente na empresa que eu trabalho, mas faz 4 anos, no primeiro ano trabalhava como vendedora e depois subi de cargo, mas no começo foi difícil. Não tinha a noção que eu tenho hoje. Então, por isso que eu falo que competência não é uma coisa que surge do nada. A gente vai se aperfeiçoando, vai ter momentos bons, momentos ruins, e tudo tu tira um aprendizado, né? Para tu se formar o profissional que tu é, ou também até a pessoa, né? O ser humano. Então, eu acho que as minhas maiores competências hoje são sou uma pessoa comunicativa, também me considero uma pessoa honesta, comprometida e responsável. Acho que essas 3, 4 aí que eu citei são as que melhores me descrevem hoje. Sou uma pessoa também pontual, eu gosto de pessoas sinceras, que aquilo que falam realmente façam, e eu acho que é isso que eu citei. Opa, estava com o microfone fechado aqui. Nádia, bacana. Tu colocaste na tua autoavaliação alguns aspectos que tu entende que são ainda necessários. Claro, como tu disseste, né? A gente está em constante aperfeiçoamento. Né? A gente está sempre... Competência, a gente atinge determinado nível de competência, mas a gente sempre tem a possibilidade de buscar ampliar as nossas competências. Sempre vamos ter. Sim. Mas hoje, assim, já que tu, pelo que eu entendi, tu tá agora já num cargo de liderança de equipe e tal, né? Isso. Tu estava na área comercial e agora tu já está liderando uma equipe. E dentro destas competências que a função exige, qual que tu acha que seria, ou quais aquelas que tu ainda acha mais importantes estar atenta e constantemente ir aperfeiçoando dentro nessa posição que tu ocupa? Olha, professor, a questão, tipo, de entender quando a gente vai cobrar alguma coisa, né? São 6 lojas que eu ajudo a liderar. Então, quando tu vai cobrar uma pessoa, tu tem que entender o lado dela também, né? E tem que ter eu não sei nem te falar assim, mas tu tem que ter um certo balanço, né? No que tu vai colocar para a pessoa, tu tem que entender, ela tem que entender teu lado. Eu acho que o mais difícil ainda hoje é a questão de eu cobrar, mas ao mesmo tempo ela não se colocar, sabe, no seu devido lugar. Eu acho que falta mais disso. Muito bem. Sabe que isso, será que nós poderíamos traduzir isso como habilidade de negociação? Negocial? Pode também. Porque, na verdade, nós estamos sempre negociando. Quando tu vai entrar em contato com uma destas lojas, né, e tu disse que, por vezes, tem uma dificuldade de fazer a pessoa compreender, entender o que se quer e tal, né? Isso é um processo, né, de um diálogo. Tu disseste que uma das virtudes das tuas competências positivas é exatamente tu ser comunicativa e tal, então a comunicação é importante, mas nem sempre, né, simplesmente a comunicação de algo faz com que o outro lado se convença e siga aquilo que tu gostaria que realmente fosse seguido. A habilidade de negociação é uma habilidade que nós precisamos sempre também estar atentos, né, e pensando. E a habilidade de negociação tem a ver, sim, com isso que tu citaste, que é compreender o outro lado, né?
essa coisa assim que vem muito da cultura oriental, né? Essa coisa da empatia, nós aprendemos muito com a cultura oriental aqui, que ensina que a melhor forma de lidar com conflitos, com dificuldades, né, com um oponente, é tu te aproximar ao máximo da posição dele. Né? Quer dizer, tu ir realmente para a condição dele, compreender os sentimentos, as dificuldades, os problemas, e isso é muito, nós já falamos algumas vezes aqui, né? Isso é uma coisa que nós precisamos estar exercitando sempre, constantemente, né? Essa capacidade de negociação, de interação, de compreensão. Muito bom, Nádia. Legal. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Parabéns. Obrigada. Jair, tens a palavra, Jair. Boa noite, pessoal. Falando em competência verbal, é um grande problema meu. Eu não sei, deve ser que eu não pratico muito. E também eu vim de uma cultura até os 24 anos, sim, foi com pessoas com pouco estudo. Eu também tinha quarta série, e agora que eu estou desenvolvendo assim, mais a parte verbal, então dificultou ainda, não estou melhorando, mas vejo que preciso muito ainda. Isso aí tanto faz aqui nas apresentações da faculdade, como na empresa também, tenho certa dificuldade para me expressar. E eu vou falar também aqui do que eu botei lá na TDE, de uma experiência lá que eu percebo dos meus colegas, na questão dos chás ali. E tem muito pessoal que lê o documento, o procedimento ali, mas só por ler, né? Só para cumprir lá na nossa empresa é no sistema. A gente faz ali, conclui e deu. E aí eu percebo isso aí, que eles ficam uma certa limitação para alguma tomada de decisão, para uma atitude, né? Porque eles não entenderam, na verdade eles leram o documento e estão seguindo aquilo ali. Se tiver uma oportunidade de melhoria no processo, eles acabam ficando limitados, e aí o processo não tem melhorias. E diferente deles, eu procuro entender o que está escrito ali para propor melhorias. Trabalho na área de produção, produção. Hoje eu tenho acesso o sistema de padrões de procedimentos lá, onde eu posso modificar, são atualizações por certo período que eu tenho que fazer. Então, eu tenho autoridade para fazer essa mudança devido a essa minha preocupação de entender o processo. E eu acho que era mais isso aí que eu queria falar, da questão, professor. Eu tiro o microfone e aí esqueço de ligar. Jair, enquanto tu falava, eu estava tentando aqui localizar a tua postagem, né? Porque eu lembro que eu tinha feito um comentário, inclusive. Né? Isso. E essa questão né, que a gente já falou algumas vezes aqui, que realmente, né, das pessoas cumprirem aquilo que é determinado e tal. Né? E que essa coisa do fazer crítico, interessado, criativo, né, é exatamente fazer o A ser uma atitude proativa, e não uma atitude, né, de apenas cumprimento daquilo que foi determinado e tal. Então, proatividade é uma coisa que a gente precisa estar Essa trabalhando. proatividade só vem, né, que tu tem o conhecimento do que está fazendo, o que vai fazer.
Mas aí tu também precisa da proatividade, inclusive para a busca do conhecimento, porque tem alguns que se acomodam, né? Eu aprendi a fazer e vou seguir fazendo, como sempre deu certo, vai continuar dando certo e tal. E essa atitude passa por aí também, quando tu disseste aí no início, né, que essa competência verbal tu tem que ir desenvolvendo, tá bom, tu tá fazendo exatamente o que precisa ser feito, né? Quer dizer, eu vou abrir o microfone, vou me inscrever e eu vou falar, porque é aí que tu vai adquirindo a competência, deu o teu recado perfeitamente e tal, e é assim que a gente vai adquirindo experiências e crescendo. Muito bom, Jair. Parabéns. Laís. Até na empresa. Oi, fala. Não, até na empresa que eles dão espaço, né, para apresentar alguma coisa, eu sempre me disponibilizo para já desenvolver essa questão aí. É isso aí. Tem que dar o primeiro passo. Não pode ficar pensando muito, senão bloqueia. Né? Ficou pensando muito. Como é que é aquele dito popular dos mais antigos? Olha, o cavalo encilhado não passa duas vezes. Já ouviram? Talvez o vô de vocês já tenha dito uma vez isso. Cavalo encilhado não passa duas vezes. O cavalo encilhado tem que pegar. Então, surgiu a oportunidade. O que Natiele, Júlia, Liana, Nádia, Jair e Laís estão fazendo, e agora a Rafaela levantando a mãozinha ali, estão pegando o cavalo encilhado que passou, não sei, a Rafaela baixou a mãozinha, foi sem querer. Mas é isso aí, Jair. Parabéns. Fala, Rafaela. Eu queria fazer a minha contribuição com a minha autoavaliação. Tá, mas então vamos seguir a ordem na sequência, depois da Laís, que está inscrita, entra tu, pode ser? Tá, desculpa, é que para mim, pelo celular, não aparece direitinho pela ordem, aí eu achei que... Não, tem a Laís ainda inscrita, e aí depois é a tua. Laís? Boa noite. Oi, boa noite. Então, até vendo o depoimento do colega aí, eu me identifiquei. Porque eu nunca tive essa dificuldade de me expressar, né? A dificuldade verbal. E isso é algo que vem desde criança em mim. Mas um pouco de dificuldade eu tenho na parte da escrita a verbal escrita, né? De me passar o que eu estou pensando no texto. Mas isso é uma coisa que eu venho aperfeiçoando desde sempre também. Uma coisa que eu hoje utilizo muito como profissional, né? Porque algumas coisas importantes para minha função, fazem 4 anos que eu sou representante de vendas de uma empresa na área da estética, né? A gente trabalha pelo WhatsApp. Então, eu preciso expressar o que eu quero dizer, né? Com persuasão, por textos, né? Por mensagens, eu preciso... E são coisas muito rápidas. Uma palavra errada que eu falo, eu posso perder uma venda. E é muito difícil recuperar depois um cliente, né, que se perdeu, um cliente que perdeu o interesse naquele momento ou que eu não soube instigar da forma correta. Então, muito importante para minha função é isso, assim, essa comunicação por mensagens, a organização também, porque eu atendo muitos clientes por dia, por semana, e são clientes que têm uma vida muito corrida. Então, eu preciso ter uma organização de, olha, atendi 50 clientes hoje, amanhã eu preciso revisar se algum não me respondeu, se me respondeu, se demonstrou interesse, o que não respondeu eu preciso rechamar, porque por mais que ele não tenha respondido, ele geralmente tem interesse, só não teve tempo de responder. Então, isso são coisas que são muito importantes para a minha função. As características que eu quero aperfeiçoar, né, são essa questão de me identificar melhor com apresentação textual. Preciso aperfeiçoar também essa parte de persuasão, a parte de liderança é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu, em diversos fatores, assim, da vida, eu noto que eu sou muito comunicativa, mas com mandar, tipo, como eu vou te explicar essa parte? Quando eu preciso que alguém vá atrás de ordens, né? Por exemplo, vou comandar uma equipe. Isso para mim é um pouco difícil. Apesar de eu ser comunicativa e ser boa, né, em persuasão, eu não consigo ordenar alguém a fazer algo. Então, isso para mim é uma dificuldade.
E estou tentando aperfeiçoar ainda mais, principalmente nessa época de home office, né? Essa parte da organização, que é algo que tem que trazer todos os dias, até mesmo a motivação, né? Que também é algo que no home office, não sei se alguém já trabalhou, se trabalha, eu estou há mais de 1 ano no home office, e essa parte de motivação é algo que tem que ser trabalhada no dia a dia. E eu acredito que isso é um líder, né, de equipe tem que trazer muito isso no dia a dia para a própria equipe. Então, acho que é isso. Muito bom, Laís. Legal. Importante essa tua identificação, né, que tu, sim, tem desenvoltura na comunicação verbal, mas que precisa aperfeiçoar a comunicação textual, especialmente nesse momento que tu tem que estar interagindo e alcançando resultados à distância, utilizando aplicativos e escrevendo muito. E bem como tu disseste, né? Quer dizer, uma palavra equivocada, muitas vezes, né, nós conversando verbalmente, a gente consegue, né, explicar né, com mais detalhes, eventualmente, uma palavra mal colocada, a gente pode corrigir em seguida e tal, tem mais recursos. Quando tu escreve, né, no texto, se, né, der uma margem para uma dupla interpretação ou para outras interpretações, bom, talvez tu tenha, né, consequências irrecuperáveis. É como diz aquele ditado, lembrando de outro ditado agora também dos nossos antigos, né, que era aquela: tem 3 coisas que não voltam atrás, né? A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Isso não tem jeito, isso não volta atrás, né? Quer dizer, como a gente falou agora há pouco, com relação à oportunidade, que, né, o Jair mencionou, bom, mesmo tendo dificuldade, quando surgir a oportunidade, eu vou participar e tal, é isso, é ter essa atitude, essa coragem de, não, eu vou lá, eu vou aproveitar a oportunidade, porque, sim, é uma oportunidade de eu me aperfeiçoar, de eu crescer, de eu experienciar uma nova situação, e essa nova situação vai, sim, me enriquecer, mesmo que ela não seja tão agradável, mesmo que talvez eu corra riscos de algumas pequenas frustrações, mas é assim que a gente vai crescendo. Exatamente, então, o professor até me remeteu a uma ocasião específica, né? Porque eu sou a funcionária mais antiga da empresa. E a minha gerente responsável pela equipe hoje, ela precisou sair, se ausentar por um tempo, 2 meses, por conta de uma cirurgia. E ela me deixou no comando da equipe. Então, apesar de eu ser muito comunicativa, eu sempre explicava tudo para todos, eu ensinei a equipe inteira. Mas no momento que ela me deixou no comando de uma pessoa, eu ser responsável por alguém, foi muito difícil para mim, né? Também pode ser porque eu sou muito nova, né? Tenho 19 anos. Então, quando alguém, um colega de 30 anos vinha dizer, Laís, eu tô com esse caso, o que tu me manda fazer? O que tu me diz? Como eu prossigo? Então, é algo que para mim foi muito difícil, mas foi um desafio, né? Então, naquele momento, eu percebi que apesar de eu saber, de eu dominar, eu precisava melhorar isso. Eu preciso melhorar isso se um dia eu quiser ser líder de alguma equipe. Muito bom, muito legal, Laís. Obrigado pela contribuição. Agora sim, Rafaela. Oi, boa noite. Oi. Eu queria contar, é um caso, uma história minha mesmo. Eu terminei o meu colegial normal e decidi seguir no ramo da enfermagem, fiz o meu técnico, me formei e decidi que queria fazer uma especialização para ser instrumentadora cirúrgica, que era o que eu almejava como profissão assim diária. Durante a minha especialização eu tinha como era uma especialização em bloco, eu tinha outros módulos para serem feitos, inclusive eu tinha de centro de materiais e esterilização. E hoje eu falo isso com um pouco de vergonha e arrependimento, mas era uma matéria que eu detestava, eu não tinha assim o mínimo interesse em aprender, porque quando eu me formei, eu queria ser instrumentadora e eu estava decidida naquilo e jamais trabalharia num centro de materiais.
E aí eu tive a oportunidade de trabalhar de home care, e enquanto eu estava cuidando de um senhor, o hospital da cidade que eu moro me chamou para uma entrevista de emprego e tudo mais, e a vaga que eles me ofereceram era justo nesse centro de materiais. Eu, como estava desesperada, porque seria o primeiro emprego de carteira na minha área, aceitei, né? Depois de um tempo eu vejo como é que eu faço, eu peço um remanejo quando eu me formar, enfim. E fui trabalhar neste local, e a primeira dificuldade que eu encontrei foi a falta de bagagem, né, de conhecimento, até porque quando eu tinha aula eu não aproveitei por completo da oportunidade que eu tive de aprendizado, então eu cheguei muito crua, e todos os meus colegas eram pessoas que estavam tipo há 10, 15 anos no setor, então era aquilo, eles já até faziam um automático, então para ensinar alguém novo que estava praticamente cru é muito difícil. Então, o primeiro obstáculo que eu tive foi isso, de não ter conhecimento, e o segundo foi porque eu nunca tinha trabalhado, digamos assim, de carteira assinada. Seria o meu primeiro emprego em uma empresa com colegas. E a gente sabe que é bem complicado quando a gente começa a trabalhar com outras pessoas, cada um se expressa, se comunica, pensa de um jeito, né? Cada um tem sua personalidade. Mas aí, o que eu sempre tentei ter para mim, que a gente não precisa conhecer tudo, mas conhecendo bem o mínimo, a gente já consegue ir longe. Então, como eu perdi muito daquele meu conteúdo durante as aulas, eu tentei suprir lendo livro, vendo vídeo, vendo aula online. Li o livro da Sobeck para entender de normas de RDC, porque lá no lugar que a gente trabalha tem muito teste, tem muito... É uma forma específica que deve ser feito, que deve ser seguida, não pode ser quebrado essa ordem. E então te exige muita concentração. E outro ponto que eu tenho, assim, que eu acho que eu posso melhorar é a autoconfiança, porque eu sei o que tem que ser feito, mas eu sou aquela pessoa que eu sempre vou lá e confirmo 2, 3 vezes se realmente está certo. Não sei se é uma questão de autoconfiança ou se eu... Não sei. Eu tenho o hábito de sempre ficar reconferindo e reconferindo para ter certeza que está certo, porque lá não pode ter margem de erro. Nada. Tem que ser tudo perfeitamente correto do início ao fim. Então, aí depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar de instrumentadora até. Eu fiquei um tempo, me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu idealizei a minha vida inteira. Não gostei, pedi para retornar ao setor de origem, que no fim eu disse que jamais trabalharia. E agora em agosto faz 3 anos e não me vejo saindo de lá. Olha aí, que legal esse teu depoimento, Rafaela. As voltas, né, que... As rasteiras. As situações que surgem. Muito, muito interessante, muito legal. Bom, te cumprimento, agradeço pela tua participação. Tu postou também, né, Rafaela? Sim, postei. Postou, né? E a Maria pediu também para fazer a apresentação. O tempo passou, que loucura, já é quase 8h15, mas vamos lá. Maria, e aí eu preciso conversar um pouquinho hoje ainda, rapidamente, dar algumas orientações de leitura para vocês, mas vamos lá, Maria pode falar também. Vai projetar alguma coisa, Maria, ou não? Maria, me ouve? Maria, me ouve? Ela está com problema no áudio, professor. Não está me ouvindo? Será que eu vou ter que... Ah, ela escreveu. Ela está com problema no áudio. Tá, então deixa assim. Fica para a próxima, Maria. Eu acho que até caiu, né? Não, está aqui. Tá aqui. Vai conseguir agora? Oi, agora sim. Eu consegui. Atualizei a página aqui e estava dando problema. Tá, obrigada. Vamos lá. Então, professor, falar um pouco sobre assim, minha experiência e minhas competências. Assim.
Atualmente, eu trabalho por conta, assim, própria, tipo, autônoma mesmo, mas eu já trabalhei no mercado de trabalho. Saí da empresa e hoje eu trabalho, eu sou técnica em eletrotécnica, eu me vi assim, eu vi que para mim seguir à frente eu tinha que me aperfeiçoar. Eu fiz um curso técnico em eletrotécnica, trabalhei em uma empresa e hoje trabalho por conta. Então, assim, principalmente aqui no Tocantins, aqui para a gente ter uma boa colocação no mercado, a gente tem que correr atrás de novos conhecimentos, de experiências e ir à frente. Então, assim, eu tive minha obrigação, me vi numa situação aqui, não sou do estado, sou do estado do Maranhão. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não adiantava se eu não fosse buscar para a gente ter um bom conhecimento. Então, a minha autoavaliação, eu me acho uma pessoa assim, eu tenho assim, digamos, vantagem e desvantagem, digamos assim, eu sou uma pessoa muito criativa, comunicativa, sou honesta, e eu gosto de ser responsável pelo que eu faço, me comprometo. Então, assim, a pessoa no mercado de trabalho, eu acho que ela precisa ser comprometida com o que ela faz. E eu me vejo isso. E em relação, assim, a alguns pontos negativos, eu vejo que às vezes eu sou muito ansiosa, sou muito nervosa, às vezes eu fico com medo, igualmente a colega estava falando aí, às vezes ela tem para ela ter certeza, às vezes ela repete, ela vai atrás várias vezes para ter certeza se está tudo correto, de acordo com o que exige dela na profissão. E é assim, sou eu também. Hoje eu trabalho como projetista, e assim, tenho muita responsabilidade, buscar o máximo em atender as necessidades dos meus clientes. Como eu sou projetista de rede de fibra ótica, eu não trabalho direto com pessoas, assim, ao público, eu fico mais, assim, dentro de um escritório, atendendo pessoas exclusivas, assim, quem trabalha diretamente com provedores de internet. Então, assim, eu não tenho aquele contato direto ao público, só com pessoas, assim, mais, assim, específicas. Mas, mesmo assim, às vezes, eu tenho uma dificuldade em questão de comunicação, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. É isso. Muito bem. Então, tu deu um passo importante aí, falando aqui na aula, trazendo as suas competências, descrevendo um pouco da tua atividade, assim como outros, né, que também mencionaram que possuem algumas dificuldades com relação, né, a se expressar e tal, mas é isso. É assim que a gente vai crescendo, que a gente vai avançando. Legal o teu depoimento também, Maria. Agradeço, Maria, Rafaela, a Laís, Jair, Nádia, Júlia, Liana, Natiele. Preenchemos o tempo da aula com os depoimentos de vocês, mas é sempre bacana esse espaço, essa oportunidade de vocês se manifestarem, de trazerem um pouquinho das suas experiências. Hoje foi de experiências pessoais e de uma autoavaliação, e é muito importante a gente sempre dar uma parada em algum momento, olhar para si, pensar sobre, né, pensar sobre si, fazer uma autoavaliação. Isto é uma prática que a gente tem que cultivar sempre. Fazer uma autoavaliação. Lembram do livro, aquele que eu comentei há 2, 3 aulas, que a capa é aquele dedo apontando? Eu já me referi a esse livro mais de uma vez. Aquele dedo apontando na capa, assim, o título do livro: Todo mundo é incompetente, inclusive você. É o título do livro. Porque ele realmente sugere que nós sempre estaremos alcançando novas competências, mas atingindo um nível de competência, e a partir daquele nível inicia a nossa incompetência. E ele diz que isso é uma busca constante. E essa busca constante, mencionada por vários de vocês,
e que na última manifestação da Maria foi mais uma vez trazida, diz respeito a comprometimento e engajamento. A gente precisa estar sempre, né, pensando em como é possível realizar as coisas, realizar as atividades, buscar alcançar os objetivos da melhor forma. Qual a melhor forma? Comprometimento, engajamento, seja com a empresa ou com a sua profissão, né, com os seus projetos, engajamento e comprometimento diz respeito a nós estarmos preocupados sempre em fazer o melhor, em fazer da melhor forma possível. Isso nós precisamos viver isso, nós precisamos ter essa atitude comprometida com a excelência. Alguém falou em excelência hoje. Acho que foi a Júlia e a Liana que trouxeram num dos slides a palavra excelência. Nós temos que ter compromisso com a excelência. Né? Pensem, não tem como nós não alcançarmos êxito profissional, pessoal, se não for pelo caminho da excelência. E buscar a excelência é essa preocupação, esse reconhecimento das suas incompetências, esse reconhecimento que sempre há o que melhorar, essa abnegação, essa vontade, esta força que precisa ser alimentada permanentemente no sentido de vencer as nossas próprias incompetências, né? De buscarmos nos capacitar e nos tornarmos cada vez mais competentes em todas as áreas. Em todas as áreas, nós temos aqui vários cursos. E nós precisamos, sim, ter esta vontade. Porque esse é o caminho de nós, né, criarmos um lugar melhor para viver. Esse é o caminho para nós criarmos um lugar melhor para viver, através da busca da excelência e da competência. E como falta, e o quanto nós precisamos. Mas vocês estão no lugar certo, vocês estão, né, com a atitude certa, e que prossigam sempre com esta atitude e no lugar que não necessariamente vai ser um espaço acadêmico ou uma sala de aula, mas num lugar de produção de conhecimento, né? Nos múltiplos lugares que oferecem conhecimento. Que tenhamos sempre a curiosidade de buscar novos conhecimentos, que tenhamos sempre muito cuidado, porque, né, a informação ela se multiplica também, né, nestes múltiplos lugares que oferecem conhecimento, a informação se multiplica, mas muitas vezes se multiplica desalinhada ou não de acordo com a verdade. Então, a gente precisa também ter muita atenção com relação a isso. Buscar conhecimento, porque através do conhecimento, o conhecimento é o primeiro passo para nós ampliarmos nossa competência e sermos mais competentes, estaremos dando um passo significativo na direção da excelência. E, alcançando a excelência, estaremos dando a nossa contribuição efetiva para um mundo melhor, que é o que a gente precisa construir. A gestão das competências fala disto, de nós buscarmos permanentemente, ampliarmos as nossas competências em todas as nossas áreas. E a gestão do conhecimento, que é o tema 5, encaminha exatamente essa reflexão sobre como buscar o conhecimento. Nos espaços organizacionais, porque a gente está falando, né, de espaços profissionais, nos espaços organizacionais. Fala sobre gestão do conhecimento. Então, é importante que vocês leiam, né, aquilo que está ali no tema 4, que vai falar sobre aprendizagem organizacional, que são os métodos para a gente adquirir o conhecimento nestes espaços organizacionais, mas ali vai falar sobre capital humano,
vai falar sobre capital intelectual, vai falar sobre como gerir este capital dentro das empresas, como é que se dá essa gestão do conhecimento, no sentido, por exemplo, de que quando nós temos um grupo de pessoas que atuam numa empresa, num determinado setor, né, num departamento, enfim, um grupo de pessoas que atua profissionalmente e em conjunto, cada uma destas pessoas tem as suas competências e tem o seu conhecimento. Agora, esse conhecimento, ele precisa ser um conhecimento da organização, conhecimento organizacional. O capital intelectual que contempla o capital humano são os nossos conhecimentos individualmente. Mas imagina se nós temos aqui um grupo de pessoas que atuam na mesma empresa e se uma dessas pessoas tem o seu capital humano, né, e o seu domínio sobre determinados assuntos e conhecimentos, vai embora e não foi bem gerido o conhecimento dessa pessoa. Então, o conhecimento precisa ser bem gerenciado dentro dos espaços organizacionais, de maneira que não se perca o conhecimento quando as pessoas saem. O conhecimento precisa ser mantido. Nós, né, se tivermos uma empresa, nós precisamos deter os conhecimentos de forma que independa da pessoa. Apesar de que o que compõe o conhecimento organizacional é exatamente o conhecimento das pessoas. Gerir o conhecimento organizacional é esse desafio de não correr o risco de, a partir de movimentações de profissionais, de pessoas, se perder o conhecimento adquirido. Isso exige gestão do conhecimento. Então, esse capítulo fala sobre isso, como produzir conhecimento, gestão do conhecimento, como criar conhecimento, como captar conhecimento, como reter conhecimento, como compartilhar conhecimento, como gerir o conhecimento dentro dos nossos espaços profissionais. De que maneira que eu vou estar sempre produzindo mais conhecimento, ou trazendo, captando, criando conhecimento. De que maneira que eu vou reter, organizar, né, permitir que ele seja compartilhado. Isso não é uma coisa simples, mas é uma coisa importante. Dentro de um espaço organizacional, o conhecimento pessoal, nós, enquanto profissionais e indivíduos, bom, o meu conhecimento está sendo construído e está comigo onde eu estiver. Entretanto, vão ter os espaços organizacionais, os espaços profissionais. E aí precisa ser bem pensado e planejado o compartilhamento deste conhecimento. E é difícil de lidar com isso, porque muitas vezes tem essa coisa, conhecimento é poder. Né? Conhecimento é poder. Se eu compartilho o conhecimento, talvez eu esteja oferecendo uma possibilidade de alguém ganhar um poder que antes estava só comigo, ou, na contramão, eu esteja cedendo ou perdendo um pouco de poder. E esse compartilhar conhecimento, por vezes, é difícil. Dependendo da atividade, dependendo dos ambientes, as pessoas detêm o conhecimento. Detêm o conhecimento porque aquilo faz com que outros dependam dela, e outros, dependendo dela, dão poder a ela. E numa empresa tem que ter a capacidade de fazer com que o conhecimento seja compartilhado, porque o propósito organizacional precisa estar acima dos interesses e dos propósitos individuais ou pessoais. A gente já conversou sobre isso, né? O quanto os objetivos organizacionais precisam saber lidar com os objetivos pessoais. Todos nós temos os nossos objetivos, e muitas vezes os nossos objetivos pessoais não estão alinhados aos objetivos organizacionais. O desafio, enquanto organização, enquanto, né, um espaço que reúne pessoas, que reúne profissionais, o objetivo desta gestão organizacional é fazer com que haja uma coincidência de propósitos e de objetivos, o que é muito difícil. Muitas vezes nós todos aqui
temos confronto de objetivos organizacionais com objetivos pessoais. E neste confronto, muitas vezes, se dá exatamente o embate entre o meu conhecimento, que eu detenho de conhecimento, que é poder, na sociedade do conhecimento, quem tem mais conhecimento tem mais poder, e o quanto isto é representativo, o quanto isso é significativo e importante para mim, e, por consequência, não compartilho. E na medida que as pessoas não compartilham, porque isso lhes garante determinado poder, na medida que não compartilham, prejudicam a organização. Tem um custo para a organização. E a organização ela vai alcançar a excelência na medida que tiver uma gestão do conhecimento adequada. E a gestão do conhecimento adequada é compartilhamento de conhecimento. Esse embate, esse desafio entre conhecimento, a partir das individualidades, a necessidade de compartilhar, mas que atua num jogo de poder, é muito difícil. Mas é possível gerenciar. Esse é um dos grandes desafios da gestão do conhecimento. Além disso, a gestão do conhecimento tem que promover a constante aquisição, ou desenvolvimento, ou aperfeiçoamento, ou a aquisição de novos conhecimentos, né, que vai se dar exatamente pela aprendizagem organizacional. Então, leiam isto, certo? Leiam este tema que fala sobre isso, gestão do conhecimento, os desafios da gestão do conhecimento, do processo de aprendizagem organizacional, e já, se tiverem tempo, já vão antecipando leituras lá do tema 6, que vai falar sobre qualidade de vida no trabalho, que, como eu falei no início da noite, é o propósito final. Né? Quer dizer, se a gente conseguir coordenar os esforços, né, em todos esses espaços, essas dimensões e tal, bom, a nossa empresa realmente vai conseguir criar um ambiente, um clima de muita qualidade, né? As pessoas realmente vão ter qualidade de vida e vão ter um espaço muito agradável para se trabalhar. Certo, meus amigos e minhas amigas, que na sexta-feira me dão o privilégio de compartilharmos momentos agradáveis aqui neste espaço virtual. Vamos encerrando por hoje, 20 horas e 30 minutos, já tem o TDE ali, o TDE, deixa eu falar rapidinho, o TDE dessa semana então, como já devem ter visto, é uma continuação do anterior, mas agora pode ser feito em pequenos grupos. Olha ali, ó, como visto, competência organizacional, então, como na semana anterior você refletiu sobre suas competências individuais, estou lendo aqui, nesta semana agora avalie e descreva as competências organizacionais da sua empresa e o quanto estão alinhadas às suas competências individuais. Né? Então, da mesma forma, vamos postar e a semana que vem a gente conversa um pouco sobre isso. Semana que vem falamos sobre competências, vamos conversar um pouquinho mais sobre aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento, já vamos começar a falar sobre qualidade de vida, aí vem o feriadão, e depois na outra nós vamos começar a tratar dos encontros finais. Dúvidas? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom final de semana, prof. Muito bem, Midian, boa noite, bom final de semana a todos, muito obrigado pela companhia, pela presença. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Interrompendo a gravação, boa noite, Júlia, boa noite, Diana, Jéssica, boa noite a todos. Boa noite, Fiquem professor. bem. Boa noite, Kleber.